Olá, boa noite a todos, roxinhos e roxinhas. Hoje é a nossa última live do Setembro Roxo 2023. Foi uma maratona com mais de 12 lives. Foi bem puxado, bem cansativo, mas tudo isso pensando em vocês, pensando na informação, pensando em trazer mais informação, mais conhecimento, mais empoderamento para todos vocês. Primeiro eu queria já começar agradecendo a todo mundo que participou e participa das lives. Sempre tem uma meia dúzia que tá em todas as lives, vocês sabem quem vocês são. Queria agradecer, porque a gente faz isso com muito amor, muito carinho. A gente entende que não é todo mundo que consegue ver a live ao vivo. Apesar de a gente escolher às 8 horas da noite, que é um horário que todo mundo já tá mais ou menos em casa, né? Antes de deitar. Mas a gente, por entender isso, a gente deixa a live gravada aqui e também disponibiliza a live lá no YouTube, lá no nosso canal do YouTube. As lives do Setembro Roxo já estão disponíveis. Se eu não me engano, só falta de ontem e essa de hoje, mas já vai pro YouTube. E, claro, toda a informação que vocês quiserem, assistam as lives, porque os doutores foram maravilhosos, tem muita informação. As lives do ano passado também, claro. Todo Setembro Roxo a gente faz live faz uns 4 anos já. E lá no canal do YouTube você encontra todas as lives. E onde está esse canal do YouTube? No nosso link da bio tem o canal do YouTube. E lá no YouTube é PTI Brasil. Se você colocar PTI Brasil na busca, aparece. Você pode colocar. E a gente tem todas as lives desde a primeira lá naquele canal. Segundo recado que eu queria dizer, na realidade eu queria comemorar com todos vocês, a iluminação do Senado Federal. Gente, é uma conquista de todos vocês. Foi uma luta conseguir isso. A gente teve ajuda, com certeza. Pedimos ajuda. E o senador Nelsinho Trade, a equipe dele foram maravilhosos. Não é fácil conseguir solicitar uma homenagem ao Senado Federal, conseguir essa iluminação. Não é fácil, não é simples. São vários setores. Tem que fazer solicitação oficial, eles têm que ter a lâmpada roxa, senão eles não fazem. Então, assim, até ontem a gente nem sabia se ia dar certo. A gente estava esperando a confirmação do Senado. Então, eu estou muito feliz porque essa homenagem que o Senado Federal está fazendo hoje a todos os pacientes de PTI, aos que estão na jornada, aos que já estiveram, os que vão chegar a ter PTI e aos que partiram de PTI, principalmente. Essa é uma homenagem do Senado Federal para mostrar que sim, eles sabem que nós existimos, eles sabem que é PTI e a gente tá nessa luta. Claro que para fazer uma homenagem dessa, a gente falou da PTI para muita gente, então a gente teve contato com senadores, deputados e a gente tem uma lei, um projeto de lei do Dia Nacional da PTI lá para ser votado na Câmara. Tá em trâmite, então tudo isso é trabalho, mas também é empatia e reconhecimento do poder público. Isso é muito importante. Isso só é possível porque eu não sou sozinha, eu tenho todos vocês. Se fosse só eu, com certeza eu não conseguiria. Então eu queria agradecer a todos os pacientes que fazem parte da família Roxinha, que estão sempre por aqui, porque se não fosse os 4.500 roxinhos aqui, a gente não conseguiria tudo isso. Então essa homenagem é para todos vocês e, claro, para os nossos roxinhos e roxinhas que acabaram partindo precocemente. Agora, dado todos os recados, obrigada, viu, Van? A Van tá falando parabéns, muito obrigada, Van. A Van também trabalha com associação, ela sabe como é difícil a gente conseguir essas coisas, porque é uma burocracia imensa, gente, vocês não têm noção. Mais de 3 meses. Mas esperamos que ano que vem a gente consiga no país inteiro. Esse ano só 2 assembleias, né, iluminaram, né? Mas ano que vem, quem sabe, a gente consegue no país inteiro. E a gente faz isso de coração. É um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, mas é de coração para todos vocês, para mostrar também nosso reconhecimento pela luta de cada um. Não existem 2 PTIs iguais, não existem 2 pacientes iguais. E essa luta é de todos. Então, eu queria agradecer esse mês de setembro, foi maravilhoso, esse Setembro Roxo. E todos vocês que fizeram
esse setembro ser um dos maiores do mundo. O Setembro Roxo Brasileiro, em conteúdo, em compartilhamento, em mensagem, em conhecimento, em foto, em participação, foi um dos maiores do mundo. E a gente não ia conseguir sem vocês. Então eu queria agradecer cada curtida, cada compartilhada, cada foto que vocês tiraram. Tudo isso conta como um super trabalho de conscientização de toda a família Roxinha. Então, muito, muito, muito obrigada. E agora eu vou chamar a doutora Betânia. E a gente vai começar a nossa conversa. Hoje, a live é com a doutora Betânia Andrade. Ah! Oi, oi, boa noite. Oi, boa noite, doutora Betânia. Nossa, finalmente, nossa live. Finalmente, Gente, a gente tá finalmente. namorando, eu e a doutora Betânia, faz muito tempo. Só que É, eu não tinha agenda, ela não tinha agenda. A gente não conseguia casar. E aí veio o Setembro Roxo, eu falei, meu Deus, não tem uma pessoa melhor pro último dia do mês, pro dia mundial, que é a doutora é, Betânia. E aí eu fiz esse convite, porque, bom, você sabe que eu te indico para um monte de gente, um monte de pacientes aqui já te conhece, porque eles vêm me pedir ajuda, eu falo, fala com a doutora Betânia, fala com a doutora Betânia. Mas eu queria que você se apresentasse para quem é o doido aqui que ainda não te conhece e não te segue. E é óbvio que você vai ganhar um monte de seguidor hoje. Ah, E que então a bom. doutora Betânia vai se apresentar. Eu já sei que ela é maravilhosa, sou fã mesmo. E falar também como é que você chegou nas doenças raras e no que você faz hoje. Tá bom. Primeiro, assim, eu queria te agradecer, desculpa muito por esse convite. Perdão, como você mesmo disse, né? A gente já estava aí planejando essa live, já tinha um tempo, mas ainda não tinha saído, mas tudo tem hora certa, né? E veio justamente no dia de hoje, que é o Dia Mundial aí de Conscientização. Estou muito feliz e honrada por você ter me chamado para vir fazer a live com vocês justamente nesse dia, porque eu sei que é um dia muito significativo para vocês. Eu estava olhando lá o Instagram da PTI, do PTI antes da nossa live. Eu vi que tiveram lives sensacionais durante a semana, então é muita responsabilidade fechar a semana, digamos assim. Queria te parabenizar por esse trabalho, tudo que você estava narrando aí antes, né? Iluminação, enfim, várias coisas que você conseguiu, todo esse movimento das pessoas se engajando. A gente sabe que isso não é fácil, então, assim, realmente parabéns por todo o trabalho que você faz aqui. A gente sabe que produzir conteúdo em rede social não é fácil, mas tenho certeza que o que você faz está ajudando muitas vidas, tá? Então, parabéns por esse lindo trabalho. Eu tentei colocar uma blusa Não, roxa, tá. não é tão roxinha, São vários mas tons de assim, roxo. então, isso, tem uns tons de cinza, tem uns tons de roxo, né? Então era a mais roxa que eu tinha no meu guarda-roupa, em homenagem a vocês, tá? O tom tá bem diferente, mas enfim, o que vale é a intenção, né? Mas, me apresentando, para quem não me conhece ainda, né? O meu nome é Betânia Oliveira de Andrade, eu sou advogada há praticamente 10 anos e eu atuo especificamente hoje com defesa do direito das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. Por quê? Porque assim como vocês que têm PTI, eu também tenho uma doença rara há mais de 17 anos, chamada miastenia graves. Assim como vocês, a minha doença também é uma doença autoimune, então eu entendo bem ali dos anticorpos, né, que destrói o que a gente precisa, digamos assim. E foi justamente em decorrência da doença, né? Quando começou eu tinha 14 anos. Então, digamos, Marília, que a doença meio que direcionou toda a minha vida, sabe? Porque, né? Foi em decorrência da doença que eu fiz a faculdade de Direito, que a princípio nem era a minha primeira opção, mas eu falo que antes não era a minha opção, mas hoje é minha única opção por amor ao que eu faço. Você me acompanha, você sabe como é, né? E eu entendo que, assim, por mais que essa história de propósito seja clichê e tudo mais, eu tenho muita convicção, Marília, de afirmar que tudo aconteceu na minha vida para que eu pudesse vir a atuar nessa área. Porque eu sei o quanto a mão de obra especializada nessa área ela é defasada e sei o quanto que nós raros precisamos desse tipo de trabalho. Então, assim, eu tenho muita convicção que é tudo parte de um propósito, sabe? Eu Que tudo também. deveria ser Nossa, eu como falo isso foi. sempre. Eu falo, é estranho quando a gente fala isso, porque quem não passa pelo que a gente passa assim, né? Não Sim, passou, pode achar estranho. Ah, quer dizer que você é a grata gosta de estar doença. doente, né? Você Digamos gosta, assim. é grata doença. Não. Eu entendo que a doença É, veio para mudar minha vida e me isso. colocar no meu caminho, Sim, assim. sim, sim.
exatamente. Digamos assim, eu não digo que eu gosto de ter a doença, mas eu Claro, entendo que ela veio por um propósito, digamos assim, né? sim, é isso. E assim, eu tenho certeza que quando a gente vive uma situação, a gente entende muito melhor a outra pessoa, né? Existe uma empatia muito maior. Então, hoje eu trabalho aí, basicamente, atendendo pessoas com doenças raras, para que elas, né, não tenham tanta dificuldade de acesso a medicamento, a tratamento, assim como eu Não, tive. Porque eu eu não sei se entendo um você pouquinho que as pessoas sabe, vivem. mas assim, você coloca lá todo dia de manhã, você coloca aquela fotinha de bom dia, vou começar o dia e Aham. tal. Pra mim é super ânimo quando eu vejo a sua foto. É mesmo, Eu não que sei se você legal. sabe, porque a gente começa a trabalhar muito cedo, né? Sim, É, sim. nem sempre a gente coloca, né? Mas eu, por exemplo, trabalho pela PTI 24 horas, porque os pacientes mandam mensagem 2 horas da manhã. Aham, Se eu tô acordada, eu aham. respondo. Então, assim, quando eu vejo de manhã a sua foto falando bom dia, mais um dia, vamos lá, e você coloca o salmo e tal, eu falo, ai, vamos lá, a Ah, doutora que Betânia legal, que já foi, tem legal. que ir. Nossa, eu fico muito feliz, porque às vezes eu fico assim, nossa, será que isso é interessante Não, para as pessoas, né? claro Bom que saber. Ah, que legal, muito bom saber que, de certa forma, serve aí como um chá de ânimo, digamos assim, sim, né? sim. Que né, a doutora Ana Júlia, que é reumato, ela sempre coloca a foto de 6 horas da manhã na academia e coloca, já fui ou ainda vou. Aí eu falo, Aham. não, tem que ir, então, É isso porque mesmo, se a muito gente bom a não gente, malha, a fadiga vem. Então a gente sem tem que. dúvida. Eu também estou aí tentando manter o ritmo. Você deve acompanhá-la, então eu não posso todo dia, mas eu vou 3 vezes por semana, assim, né? Não, e melhora muito a fadiga da Sim, doença autoimune. sim, com certeza. É com recomendação médica, tudo direitinho, né? Não, então continua fazendo, tá? Que a Pode gente tá deixar. acompanhando e tá dando super. Não, pode deixar. Agora eu vou fazer os meus bons dias aqui até mais animado, por saber que tem pessoas que estão vendo e que se animam quando veem. Não, eu já leio, já falo amém. Vamos lá. Ah, que bom, fico feliz. Gente, a live de hoje é sobre direitos dos roxinhos. A doutora Betânia é uma advogada maravilhosa. E, assim, eu conheço vários advogados do direito da saúde por questão de estar aqui trabalhando com a associação. Mas você, assim, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a que mais mergulha nisso que eu conheço, que mais, assim, você vive mesmo, respira direito da saúde, assim. Dá para ver. E você vibra com as conquistas dos seus clientes, como se fosse para você o remédio, né? Sim, Dá para sim. perceber quando você Não, escreve. e você está falando, eu estou me emocionando aqui ouvindo você falar. Mas é verdade, dá para perceber, assim, que você não lida assim de uma forma afastada demais, Sim, assim, você, sim, você lida com bem certeza. pessoal. É o que eu sempre Então, falo com os meus, é o que eu sempre falo com os meus clientes, sabe, Marília? Quando chega um cliente para mim, eu falo assim, ó, não é mais um caso, para mim é mais uma vida, né? Porque é gente que tem uma doença autoimune, eu não sei no caso do PTI como que são as medicações diárias, né? Mas a gente sabe a importância do medicamento. A gente sabe, na verdade, o quanto faz falta ficar sem a medicação. Então, eu me coloco no lugar daquela pessoa, sem a né? medicação na PT, você sangra. Sim, eu Não estava tem lendo como sobre a ficar. PTI, eu vi, e aí eu vi que dá manchinha no corpo, por isso que é roxinho, É, né? as O símbolo de manchinhas vocês é roxinhas. roxinho. Parece que a E gente eu vi levou que dá uma surra. Na ah, realidade, foi a gente mesmo que deu. os anticorpos. É, a gente acorda, Entendi. as pessoas olham, nossa, você tomou uma surra. Tomei dos meus anticorpos em É, casa. exatamente, Gente, a exatamente. primeira pergunta que eu vou fazer para a doutora Betânia é a pergunta número 1 milhão que vocês fazem aqui para mim. Olha, juro para você, todo mundo me pergunta isso. E não tem uma resposta pronta. Eu sei que você não tem uma resposta pronta para isso, que é uma Uhum. resposta em construção, porque Acho o que eu já direito. imagino a pergunta. Porque o direito da saúde está em construção ainda para Sim, os raros no Brasil. É sim. importante a gente lembrar disso. A nossa lei dos raros é nova, tem 10 anos. Assim. Então a gente tem que entender que está em construção. Uhum, Quais são os principais direitos dos raros roxinhos, assim, de quem tem uma doença autoimune rara? uhum. Existe uma Tá. cartilha, existe os principais direitos? Vamos lá. Eu tô até fazendo, ó, já deixo uma dica aqui, tá, Marília? Para quem ainda não me segue lá no meu Instagram, já começa a me seguir, porque semana que vem eu vou liberar um manual do direito das pessoas com deficiência, na Sim, eu tô verdade. E sabendo nesse desse manual, manual, eu quero. pois é. Então, e nesse manual eu vou explicar um pouquinho também sobre a questão, do direito das pessoas com doenças raras.
Aí aqui, o primeiro ponto é, a gente precisa deixar algumas coisas esclarecidas. Os roxinhos, eles são considerados pessoas com deficiência? Porque assim, Marília, alguns direitos são para todas as pessoas com doenças raras. Vou falar sobre eles primeiro, depois a gente entra nessa questão. Quais que seriam esses direitos? Seria, por exemplo, o acesso à saúde. O acesso à saúde ele é garantido para todos, independente se é uma pessoa com doença rara, se é uma pessoa com deficiência, se é uma pessoa que só foi acometida por alguma doença grave. A Constituição Federal, no artigo 196, ele traça: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, sim, o direito à saúde é para todo mundo. E o que envolve esse direito à saúde? É a questão de acesso à medicação. Dentre eles aí, eu vi que vocês fazem uso de azathioprina, ciclofosfamida, rituximab, imunoglobulina. Então, todos esses medicamentos, eles devem sim ser fornecidos pelo SUS e alguns deles pelo plano de saúde, quando a pessoa tem plano de saúde. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre medicamento específico, né? Que é muito usado para vocês. Além disso, Marília, uma outra coisa que eu gosto muito de divulgar, inclusive nem é caso de judicialização, eu nunca precisei ajuizar uma ação por causa disso, mas eu vejo que a informação que salva vidas é sobre o TFD, né? Eu não sei se vocês conhecem, que é o tratamento fora de domicílio. O que seria esse tratamento fora de domicílio? São situações que, por exemplo, me fala algum local do SUS que tem referência em tratamento de PTI. Não existe? Não existe? Todo tratamento é particular? Não, é no SUS, mas especializado, no, assim, a gente não tem um centro de PTI. Não tem um tem. centro de referência. Tá, não, igual a miastenia também. Não existe assim, um centro de referência de miastenia. Mas existe um hospital no qual tem uma experiência maior, Sim. digamos assim, um hospital universitário. HC, Santa Isso. Casa. É igual eu com a miastenia. Em qual estado, por exemplo, que você vê algum HC que é bom, assim, que entende um pouquinho, por mais São que não. Paulo, São São Paulo. Paulo, Rio Grande do Sul, Uhum. do Tá. Nordeste, Vamos pegar. Salvador, Tá, vamos aí na pegar Bahia. como exemplo de São Paulo, de São Paulo. Vamos supor que aí os profissionais têm uma certa experiência, conseguem tratar melhor. E vamos supor que aqui em Minas tem uma pessoa que teve o diagnóstico de PTI, mas aqui não tem ninguém que entende do assunto. Então, nesse caso, a pessoa tem direito ao tratamento fora de domicílio, que é ir para São Paulo se tratar, ela precisa de um encaminhamento de um médico do SUS, encaminhando para outro médico do SUS. Geralmente a gente sabe que esses tratamentos são em hospitais universitários, Sim. né? E aí, com esse encaminhamento, ela vai até a Secretaria de Saúde, ela vai entrar ali no. Eu esqueci o nome correto agora, mas vai se cadastrar lá para que a Secretaria de Saúde busque um hospital de referência para o tratamento, né? Se ela souber, ela já pode indicar ali para ver se consegue encaixar ela. E aí, ao conseguir uma consulta nesse outro hospital para o qual ela foi encaminhada, o Estado de Minas Gerais é obrigado a custear o deslocamento dessa pessoa, tá? O transporte, que pode ser aéreo, rodoviário, ou no caso de navio, mas aqui não entra no médio, não seria o caso, seria nesse caso terrestre ou de avião. E além disso, é obrigada a custear também a estadia. Via de regra, essas pessoas ficam, Marília, em casas de apoio, tá? Ficam em casas de apoio. Aí entra também uma questão de renda que precisa ser avaliada, mas enfim, é um direito das pessoas. E além disso, tem uma ajuda de custo de acordo com o número de dias que as pessoas ficam lá. A ajuda de custo, ela é bem baixinha, mas já é alguma coisa, sabe? E assim, por que eu sempre gosto de falar sobre o TFD, Marília? Porque eu já vi pessoas com miastenia, por exemplo, tendo as suas vidas salvas porque foram se tratar no local que tinha um conhecimento maior da doença. Dou um exemplo A aqui de gente uma tem esse criança. problema, a gente tem esse problema na região norte. A região norte não tem muito Então, pois hematologista, é, assim. eu conheço uma menina, uma criança de Manaus. Então você pensa, lá não tem tratamento especializado, carente. E essa criança, com miastenia, com 5 anos, ela tinha passado já com não sei quantas insuficiências respiratórias, desfibrilador, enfim. A gente conseguiu o TFD para ela, ela foi se tratar em São Paulo e nunca mais precisou ser sequer internada. Então, assim, eu vejo quanto que o tratamento especializado faz diferença na vida das pessoas, por isso eu sempre divulgo sobre o TFD. Então, talvez depois, se você quiser, eu posso te passar a resolução que prevê sobre isso, para você fazer até postagens mesmo no seu Instagram, para que as pessoas, igual você falou, do norte, talvez você tenha seguidores aí que estão passando por essa dificuldade de A gente tem tratamento. gente no Centro-Oeste também, no Mato Grosso do Sul. Acre tem um hematologista Pois cadastrado. pois é. Então, assim, não tem atendimento. E não necessariamente ele sabe tratar PTI, porque não é porque é hematologista que sabe tratar Sim. PTI.
É igual neurologista, né? Não é porque é neurologista que sabe tratar minha Então, astenia. assim, Então, a assim, gente tem muito paciente que fala, ai, e se eu for para São Paulo, como é que eu faço? E eu falo, olha, aqui a gente tem a Santa Casa, a gente tem o HC, uhum. ambos do SUS. A Santa Casa. Por que eu sempre indico a Santa Casa para quem é de São Paulo? Porque lá tem a doutora Ana Clara Nise, que eu sou minha médica, e eu sou cadelinha da doutora Ana Clara, mas ela é uma das maiores especialistas de PTI do Brasil. A Pois doutora é, Ana Clara, pois ela é. ajudou a fazer o PCDT do Ministério da Que Saúde, para você legal, entender que o legal. nível de conhecimento que ela Aham, o tem de PTI. gabarito da pessoa, É, né? então, e ela atende no SUS da Santa Casa de São Paulo. Pois é. Você chega no pronto-socorro, é ela que vai te atender como Aham, consulta de emergência aham. hematológica. Então, eu sempre falo para paciente de São Paulo, tá com sangramento, não tem mais convênio, ou às vezes o pronto-socorro do convênio é ruim. Sim. E aí E eu eu falo que para doenças raras, o SUS costuma ser melhor do que o costuma ser plano. melhor, principalmente os hospitais Sim, universitários, né? sim. E aí eu falo, vai lá na Santa Casa. E o HC aqui de São Paulo é o maior hospital das clínicas da América Latina. Ele tem um centro lá dentro especializado de doenças raras. Não é de PTI, mas é de doenças raras. Então ele Sim. tem um foco. Só que o HC costuma, e aí é uma dica que eu dou para todo mundo. Aqui em São Paulo é muito difícil você ser de São Paulo e passar no HC. Você não consegue. Agora, se você é do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer outra capital, eles te mandam para o HC. Então, assim, a maioria das pessoas que passam no Centro Especializado de Doenças Raras do HC de São Paulo não são de Estou São de Paulo. fora. Elas vêm de fora, porque eles meio que reservam para o resto do Brasil, Sim. sabe? Essa vaga. Aham. Então, e é super óbvio, né? No HC tem até estudo clínico. Então, Sim. claro que a Pois gente é. fala, é muito bom, mas só tem em São Paulo? Não, a gente tem o Hospital do Rio Grande do Sul é muito bom de Porto Alegre, Uhum. Salvador na Bahia também, a gente tem no Uhum. Maranhão, em São Luís, a gente tem vários hospitais de BH, a gente tem vários Aham. hospitais pelo país, mas eu sempre falo, vai no universitário, porque o universitário, Sim. os estudantes são mais Sim. fresco ali. O E tem conhecimento. mais pesquisa, estão mais atualizados, assim, né? Pois é, então, assim, quando a pessoa vai requerer o TFD, eles vão fazer um cadastro dela no sistema, agora tem o nome correto que agora fugiu aqui, e nesse sistema eles vão procurar em qual hospital vai ter vaga para poder mandar essa pessoa, sabe? Então, assim, para É no mim é uma sistema informação. Cross? É Não, Cross? não. Eu esqueci o nome específico agora, mas eu vou procurar e te mando, que aí quando você for fazer uma postagem, você já Tá. coloca direitinho lá. Porque é o pessoal da Secretaria de Saúde que faz esse cadastro, entendeu? Via de regra, não tem como a gente escolher para qual hospital a gente vai. A não ser que, por exemplo, no meu caso, não, no caso dessas crianças, na verdade, que são duas crianças que eu conheço, uma de Manaus e outra do Maranhão. A gente deu um jeito de conseguir a consulta para ela primeiro, lá, que eu já fazia tratamento lá, então eu consegui uma vaga e encaixei ela. E aí a gente já demonstrou para a Secretaria de Saúde que ela já tinha consulta marcada. Então aí a gente conseguiu direcionar para esse hospital. Mas via de regra eles fazem o credenciamento da pessoa e aí de acordo que surgiu uma vaga mais rápida no hospital que saiba tratar da doença, eles encaminham essa pessoa, sabe? Para mim assim, o TFD é uma informação que para os Nossa, eu não raros fazia pode ideia, salvar gente. vidas. Eu não É sabia. mesmo? Ah, Não que sabia. legal. Que legal. Não, Tem alguma você me trouxe postagem agora, você no... abriu minha mente. Ah, que legal. Porque Muito às vezes feliz. Aí a o live já paciente. valeu. Não, o paciente às vezes fala, né? Ai, se eu for para São Paulo, mas a gente sabe que não é só você chegar e tocar na Sim, porta, né? sim. Não, não é simples entrar nos hospitais É. universitários, né? Não, e aqui a gente tem um problema. Problema. Na realidade, política, né? Não é Aham, problema, né? Política é aham. projeto, não é problema. Muitos hospitais são conhecidos agora como portas fechadas, não são mais Hum. portas abertas. Então, assim, a Quem Santa entrou, Casa, entrou. Quem não entrou, não entra a mais. Santa Casa é um hospital porta aberta. Então, assim, se você for atropelado em São Paulo, vão te levar para Santa Casa. Se Ah, você passar mal entendi. na rua em São Paulo, vão te levar para Santa Casa. Ele é um Uhum. porta aberta que chama. Então, se você tem PTI, começou a sangrar, tá com mancha, acha que a plaqueta caiu, você vai para o pronto-socorro, eles são obrigados a te atender. É um hospital porta aberta. A Entendi. Unifesp, que é uma das maiores universidades do Onde país, eu faço federal, tratamento. ela hoje é porta fechada. O Uhum. Hospital Não, São Paulo não é mais porta não. aberta. A Unifesp passou por uma grande crise, né? Eles estavam até para fechar alguns departamentos, o departamento de neurologia mesmo estava para fechar. E eu tive até conversando com o secretário lá, porque algumas pessoas são doidas para ir fazer tratamento lá. E eles falaram comigo, olha,
E antes eu conseguia marcar consulta para as pessoas assim. Eu chegava lá e dizia, olha, tem uma pessoa com miastenia, está com encaminhamento, você consegue marcar consulta? Ele encaixava. Então, agora você não Agora consegue ir não. mais. Não. É porta Agora tem que. fechada, Ah, é entendeu? central de regulação, lembrei o nome. As pessoas são cadastradas na central de regulação do SUS, quando vai pedir o TFD. E aí tem que fazer todo esse caminho para poder ser encaminhado para lá, sabe? Mas eu vou fazer uma postagem Tá, semana que vem, prometo para vocês, faz. sobre TFD, bem A gente vai explicadinho, e aí compartilhar você com certeza. replica. Isso. Eu tô vendo aqui que o Johnny, ele perguntou, nós só temos direito a medicamentos, gostaria de ter acesso a suplementos também, é possível? Olha, gente, eu confesso que suplemento é um pouco mais complexo, tá? É mais complexo que medicamento que não está no rol, que não está na lista do SUS, porque fica um pouco subjetivo. Se a pessoa tem ali a prescrição para suplementos e realmente não tem condições de comprar, tem a prescrição clínica, é alguma coisa de algo contínuo, você pode até fazer o requerimento administrativo, vai ser negado, você pode tentar judicializar sim. Confesso que eu nunca judicializei suplementos, porque na via judicial, quais que são os requisitos para você conseguir o medicamento pelo SUS? A imprescindibilidade do relatório do medicamento, que vai ser comprovado ali por meio do relatório médico, demonstrar que os medicamentos fornecidos pelo SUS, eles não trazem a resposta terapêutica esperada. Além disso, tem que demonstrar que os medicamentos são registrados na Anvisa, então tem que ver todos esses suplementos são registrados na Anvisa, e tem que demonstrar também, Marília, na via judicial, a insuficiência de recursos financeiros para manutenção do tratamento. Em via de regra, suplemento não é tão caro, sabe? Alguns são, outros não, mas assim, em termos gerais, sabe? É possível? É um pouco mais complexo, mas é possível, né? Mas assim, aí tem que ver se preenche todos esses requisitos, tá? Bom, continuando, em relação aos direitos. Então, o direito à saúde abrange isso que eu falei para vocês, o direito a medicamento e tratamento aí fora de domicílio, como mencionei, o tratamento especializado, né? Ou pelo menos com alguém que entenda mais do assunto. Fico feliz que isso já tenha sido algo que eu agreguei aqui para Com vocês. certeza. É, o Renan tá falando uso, O alguma. N-Plate. Tá, N-Plate pelo pelo plano. plano. Trocar de É, plano é sempre um caos. é sempre um caos. É um suplemento esse? Não, N-Plate é um medicamento fora do hall. Tá, entendi. Porque por que é sempre um caos quando troca de plano, Renan? Porque quando você troca de plano, muda o CNPJ. Então, quando muda o CNPJ, o plano anterior ele deixa de ser obrigado a fornecer aquela medicação. Mas aí vem aqui uma situação. Me conta aqui nos comentários. Por que você costuma mudar de plano? É por causa do valor do plano? Ou é um plano empresarial e a empresa vive mudando de plano? Porque se for essa última possibilidade, eu vou te falar algumas situações aqui, e aí que talvez a gente consiga manter no mesmo plano, tá? Me conta aqui nos comentários que depois eu volto para poder te responder. Mas continuando então, Marília, sobre os direitos das pessoas com PTI. Eu queria que você me respondesse uma pergunta antes de eu responder essa pergunta. Quais que são as limitações no dia a dia que a PTI, via de regra, traz para as pessoas? Assim, claro que cada pessoa reage de uma forma diferente, mas em termos gerais. Quando a PTI está em curso, vamos dizer assim, né? Porque tem as pessoas em remissão, que nem eu, a minha PTI está dormindo, estou em remissão, vida normal. Continue assim. Vida normal. Mas quando a PTI está ativa, depende do índice plaquetário. Quem tem plaqueta acima de 50 mil, também é considerado um pouco vida normal. Apesar de que a gente sabe que não é, porque o mínimo saudável é 150 mil plaquetas. Então, 60 mil não é saudável. Mas não tem tanto efeito visual no corpo. Tem a fadiga. Que a fadiga, ela tá atrelada com o número de plaqueta. Quanto menos plaqueta, mais fadiga. E aí, quem tem menos de 50 mil plaquetas, 30 mil, 20 mil, eu vi começa lá. a ter, além das manchas roxas pelo corpo, sangramento no nariz, sangramento nos na olhos, imagem, né? nos olhos, na boca. E tudo que onde der para sangrar, vai sangrar. Onde tem buraco, vai sangrar, digamos vai assim. Sangrar. Onde tem buraco, sangra. Entendi. E, claro, que se tiver abaixo de 10 mil, além desse sangramento comum que acontece de ter, e as manchas roxas, além disso, tem as peteques, que são as pintinhas vermelhas de sangue. Além de tudo isso, aí você corre o risco, abaixo de 10 mil plaquetas, de ter um AVC hemorrágico. Nossa, então, entendi. É um risco alto, assim, não é que você, não é em relação à população, é o dobro. Então não é assim, eu tenho muito risco de, não.
Uma pessoa normal tem X, você tem Uhum. 2x. 2x. Não é que Entendi. aumenta muito, mas existe o risco porque a plaqueta Uhum. está abaixo de 10 Uhum. mil, então o Sim. sangue fica fino, É, né? Então, eu vi que a coagulação do sangue fica prejudicada, né? não existe, né, praticamente. Uhum. E aí, você pode ter um AVC hemorrágico. Entendi. No impacto do dia a dia, o que tudo isso impacta? Além de visualmente, ninguém olhar para você direito ou te olhar com uma cara, né? Porque parece mesmo, ou que você tomou uma surra, ou que você tá muito doente. Apanhou do marido. Nossa, tem muita denúncia de escola, conselho tutelar na escola, falando que criança apanha dos pais e os pais escondem. Nossa, a gente recebe cada denúncia, é horrível. Então, além de tudo isso, tem a fadiga crônica, porque assim, eu não sei se você já teve dengue hemorrágica ou dengue Não, mas normal. a minha astenia causa fadiga, né? Nem preciso ter dengue para Então... sentir isso, não. A minha Não, é astenia porque já dá assim, fadiga que a chega. dor que a PTI causa uma dor, além da fadiga, é uma dor óssea, é uma dor absurda. Assim. É uma dor, e quanto mais baixa, dor na panturrilha, ninguém sabe explicar por Eu quê, mas vi. dor na panturrilha, assim, imensa, acho que foi quarto, quinto sintoma mais falado, a dor na panturrilha. Então você não consegue ficar de pé muito tempo. E além de tudo isso, claro, muita gente é mandada embora, perde o emprego, porque tem que faltar para ir no médico, tem que fazer tratamento, fica internado, às vezes, 2, 3 dias da semana, porque começa a sangrar e vai tomar uma imunoglobulina para parar de Entendi. sangrar. Então, assim, Entendi. esse é o impacto geral, mas, claro, tem os casos específicos, aí tem que tem, por exemplo, tem paciente que sangra sempre. Não importa se o tratamento está funcionando ou não, a pessoa está sempre sangrando, o nariz está sempre sangrando, a boca aqui está tudo sangrando, e ela está sempre sangrando. E aí ela toma Transamin junto com todos os medicamentos para segurar esse sangramento, mas ela vive o dia dela 365 dias do ano sangrando. Entendi. Essas pessoas, elas dificilmente conseguem manter emprego, conseguir um novo emprego. Elas começam a ter depressão. Isso é básico para qualquer doença autoimune rara. E o estigma, né? O preconceito. Entendi. Tá, eu até estudei um pouco sobre a doença antes da nossa live para entender, e eu vi, né, todos esses sintomas que você falou, mas eu queria ouvir de você para conhecer ainda melhor, assim, porque ninguém melhor do que quem vive, quem convive com outras pessoas para explicar sobre os sintomas, né? Aqui ela tá falando que sente muita dor na perna e cansaço. Por que eu perguntei tudo isso, Marília? Porque, assim, pelo que você me falou, a depender de alguns casos, algumas pessoas com PTI talvez podem ser consideradas pessoas com deficiência, tá? Por quê? Aí vem aquela típica pergunta que eu recebo demais no meu Instagram, não sei se você recebe também. Tem a doença X, eu sou considerada pessoa com deficiência? Quais são os meus direitos? Então, o que precisa ficar bem claro aqui, Marília, é que você falou uma coisa no início muito interessante. Não existe duas PTIs iguais. Acho que foi mais ou menos essa frase Não que você existe. falou. Foi isso, né, que você falou. Então, assim, isso vai ser muito relativo. Eu tenho PTI, eu sou considerado pessoa com deficiência? Depende. Quais são as limitações que a PTI causa para você? Você tem essa questão do sangramento, dessa dor constante, desse cansaço, essa fadiga constante de não se conseguir se locomover longas distâncias, não conseguir ficar em pé longas distâncias? Porque, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, Marília, é considerado pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, seja de natureza física, intelectual, sensorial, e que, ao interagir com as barreiras, ela tem uma obstrução de participação social em igualdade com as demais pessoas. Aí você me disse, a pessoa que está sempre sangrando, a pessoa que está sempre com as manchas na pele, vem o estigma, vem a depressão. Então, assim, só de estar sangrando o tempo todo, ela tem que tomar um cuidado maior. Então, assim, ela não pode frequentar qualquer lugar. Eu não sei se o calor influencia, não sei, o sol. né? Pois não pode então, pois no é. sol. Pois é, exatamente. Então já tem uma restrição de participação social. Aí você disse, elas começam a ficar com depressão. Vem a questão psicológica também, que isso é avaliado quando vai avaliar se a pessoa é considerada pessoa com deficiência ou não. Então, o que precisa ficar claro é que há situações que pessoas com PTI podem talvez ser consideradas pessoas com deficiência. O que a gente não pode é generalizar e falar todas as pessoas com PTI são consideradas pessoas com deficiência. Não, tá? Mas em algumas situações podem sim, a depender das limitações causadas pela doença. E aí já puxo um gancho aqui que a gente tem falado muito sobre isso nesses dias. Vou até pegar o meu aqui para mostrar para vocês. Para as pessoas com PTI
que têm os impedimentos de longo prazo, elas podem utilizar o colar de girassol. Já falei tá? muito aqui que o HD Sunflower agora está lançando em português com todos os Pois dados. é. E a gente está na lista, naquela lista das 800 doenças, está lá a PTI. Ah, que legal, pois é, pois é. Então, assim, o cordão de girassol, ele foi considerado, salvo engano, no mês de julho, como um símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiências ocultas. E aí muitas pessoas perguntam, mas qual direito eu vou ter a utilizar o colar de girassol? Você não vai ter direito nenhum, utilizando só o colar em si. Esse colar, ele é um colar para identificação de deficiências ocultas. Então, assim, às vezes você está numa fila preferencial e você não está usando nada para se identificar. O colar de girassol vai ajudar a fazer isso. Tá? Ah, mas ninguém sabe para que significa, as pessoas só ficam me olhando torto. Ah, é muito novo. Então, quem tem que conscientizar a população somos nós. A gente tem que usar, a gente tem que explicar numa boa quando a pessoa perguntar, porque realmente, para quem não é da área, para quem não está envolvido, a pessoa não vai saber. Exatamente, somos nós que precisamos divulgar. Com o tempo, vai passar a ser normal. E as pessoas vão entender. Quando vê você com colar de girassol, vai saber que aquela pessoa tem uma deficiência não aparente, tá? E aí, inclusive, eu aconselho que coloque um crachazinho. Eu tenho os meus contatos de emergência, meu noivo e meu irmão. É a carteirinha da PTI, gente. A carteirinha da PTI. Então ótimo. Desculpa. Perfeito. Perfeito. Porque assim, você ficar só com crachá também, vai identificar. Mas o ideal é ter aqui um cartãozinho de identificação com as suas informações, né? A Liz está falando que toma o medicamento aqui, mas as plaquetas não sobem. O Renan está falando aqui da questão da iniciativa, né? Imagino que seja do colar de girassol. O colar de girassol, tá, gente? Ele não é de uso obrigatório. Não usar ele não vai dizer que você não tem direito, mas ajuda nessa identificação, né? E lembrando que... Eu acho, assim, principalmente para quem vai muito em banco, cartório, sim, quem trabalha com supermercado. Sim, pois é. Assim, avião, quem faz viagem em aeroporto, rodoviária. Sim, com certeza. A gente sabe que tem muita gente no interior do país que mora numa cidade e trabalha na outra. Pega um ônibus intermunicipal. Você na sua cidade, eu moro numa cidade pequena, todo mundo sabe que eu tenho PTI. Tá, mas na cidade do lado não quer dizer que vai saber, entendeu? Exatamente. Então, assim, você vai pegar um ônibus intermunicipal para ir no município vizinho, põe o cordão, porque assim se acontece alguma coisa, vai estar lá a informação. Com certeza. E assim, aí uma coisa que é importante ressaltar também é que se a pessoa, por exemplo, você está numa fila preferencial, a pessoa pediu ali o seu relatório médico para ver, ele pode pedir, tá, gente? Porque o colar é só para identificação, mas a própria lei fala que o colar, ele não retira ali a necessidade de apresentação de um relatório médico, caso seja solicitado, tá? Mas eu acredito que as pessoas estão sendo treinadas para isso. Mas assim, é importante só explicar isso para as pessoas também, porque às vezes, eu estava usando colar e a pessoa foi lá e pediu meu relatório. Elas podem pedir. Acredito que não vai acontecer, mas, né, é bom a gente falar sobre isso. Então, continuando aí sobre os direitos, né? A gente já falou sobre o direito à saúde, TFD, colar de girassol. E se a pessoa com PTI for considerada pessoa com deficiência, aí tem um leque de direitos enormes, Marília, que as pessoas podem até procurar a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá tem, assim, inúmeros direitos das pessoas com deficiência. Eu ganhei um lindo e eu vou produzir conteúdo dele. Que legal. Um maravilhoso, uma edição linda de uma outra associação. E eu vou produzir conteúdo. Depois você me manda uma foto para eu poder ver qual que é. Depois você me manda uma foto. Eu vou, já quero comprar se for comercializado. Que legal. Já quero. Depois me manda uma foto que eu já quero ver para eu poder comprar, porque eu adoro. E lá atrás... Eu vou fazer esse conteúdo, porque eu acho importante também. Sim, com certeza. E lá traz vários direitos das pessoas com deficiência. Um direito que eu posso citar aqui também é o passe livre interestadual. Esse direito, gente, ele não é tão difícil de conseguir. Eu mesmo já tive passe livre durante uns 8 anos, tá? Só que aí depois que eu comecei a trabalhar e atrela com critério de renda, eu não tive mais. E o que é esse passe livre interestadual? É um passe livre para pessoas com deficiência que você pode viajar de um estado para o outro, de forma gratuita, de ônibus, tá, gente? De ônibus. E como eu morava no interior, hoje eu estou em Belo Horizonte, mas eu morava no interior de Minas e faço tratamento em São Paulo. Então, durante 8 anos, eu pegava ônibus lá, 8 horas da noite, chegava em São Paulo 7 horas da manhã, ia para o médico e voltava. E eu fazia tudo isso utilizando o passe livre interestadual.
Eu não pagava passagem. Confesso que eu já fui até pra praia usando passe livre. Você não precisa explicar para que você vai Não, usar, você não entendeu? É um direito precisa, seu. exatamente, É. exatamente. Então, assim, é um direito que eu acho que vale muito a pena correr atrás e é um direito que não é tão difícil. Na minha época, aqui eu falando assim, parece uma idosa já, né? Mas, né, gente, antes não tinha tanto essas coisas de internet, era tudo feito papel mesmo. Então, eu tive que colocar os relatórios no correio, depois chegou para mim pelo correio. Hoje não, joga no Google, passe livre, Ministério da Infraestrutura. Vai ter lá todo um passo a passo sobre como conseguir esse documento. Ele já vem de forma digitalizada para você, ou eles mandam por correio. Eu não sei como que funciona mais, mas eu sei que tem como você fazer o requerimento hoje pela internet, tá? E além disso, tem lá vários outros direitos das pessoas com deficiência, né? Se a gente for falar todos aqui hoje, nem dá tempo Nem dá tempo. de trazer tudo isso. Mas aí eu deixo uma dica para vocês irem lá na Lei Brasileira de Inclusão, conhecido também como Aí Estatuto da seguir a Pessoa com doutora Deficiência. Betânia também, que ela fala Isso, bastante sobre isso. exatamente. Me sigam que lá vocês vão saber sobre os seus direitos. Uma outra coisa que eu acho que o Renan, não lembro, alguém que falou aqui sobre o plano de saúde, ele até falou que é por causa do valor do plano, mas tem algumas situações, Marília, que, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa, tem o plano de saúde e está no tratamento de PTI e foi demitido. Via de regra, quando a pessoa é demitido, ela tem o direito de ficar no plano de saúde de 6 meses a 2 anos, a depender do tempo que ela ficou naquela empresa. E aí, Betânia, mas e aí? Eu posso ficar aqui no plano 8 meses, que é o tempo proporcional à empresa, mas eu estou em tratamento e eu vou perder o plano de saúde? Judicialmente, Marília, é possível fazer com que a pessoa permaneça no plano de saúde, tá? Mesmo tendo sido demitida, ele tem que ser demitido sem justa causa, mesmo que ela tenha sido demitida da empresa, porque a gente demonstra na via judicial que ela está em tratamento, que ela não pode perder o plano, porque se ela contratar outro plano, vai ter carência, vai ter, Carência, aí perde além do tudo. preço, essas coisas, né? Então a gente consegue manter as pessoas no plano de saúde quando elas estão em tratamento. Isso é muito importante, porque eu vejo pessoas agoniadas. Nossa, perdi meu emprego, vou perder meu plano, e agora como que eu vou fazer? Tá? Então deixa sair essa dica para essas pessoas também. Agora eu vou te fazer uma pergunta de R$ 1 milhão. Como conseguir um rituximab para a PTI? Porque a PTI não está na bula do rituximab, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Mas ela é muito eficiente para quem tem a doença refratária, para quem tem a doença crônica, para quem já tentou primeira linha, segunda linha, azathioprina, corticoide, até mesmo para quem já tentou os novos medicamentos que foram incorporados. O rituximab ainda é muito eficiente. E em criança, ele tem um efeito muito positivo. Assim, a resposta é alta em criança. Legal. Porque ele zera, né? Ele dá um restart no sistema imunológico e na criança é mais fácil que quando acontece isso entrar em remissão. Então, só que ele é off-label. Tá? Sim, ele é off-label. Não, a rituximab, eu amo falar sobre rituximab. E assim, só fazendo um adendo, né? Quando eu estava lendo uma postagem sua falando sobre o tratamento para PTI, eu vi que é muito semelhante com a da miastenia. Rituximab, perdão. Ciclofosfamida, imunoglobulina, azathioprina eu já tomei, prednisone eu tomo. Assim, gente, é muito parecido. Né? Tem alguns medicamentos parecidos. Mas vamos lá, o famoso rituximab. Aposto que, assim, tem certeza que, apesar de não estar na bula, deve ter vários artigos científicos que falam sobre a eficácia da medicação, né? Assim, pois o rituximab, ele participa de congresso de hematologia falando de PTI. Então, assim, é um medicamento, lá nos Estados Unidos, é muito usado, muito usado. E já está em segunda linha, só que ele continua off-label lá. Sim. Eu não sei como é que é o processo americano de conseguir medicamento fora de off-label lá, deve ter algum tipo de ajuizado também, não sei. Sim, mas lá ele é muito utilizado porque ele tem alta taxa de, assim, de efetividade, né? De efetividade, pelo menos de manter uma remissão longa, de 2 anos, sim, 3 anos. Sim, entendi. Inclusive, teve até alguém com PTI que me procurou essa semana para ver a questão de... eu não lembro o nome da pessoa agora, mas me procurou essa semana e eu conversei lá, ele ficou de ver e vamos ver. Lembro que foi um homem e para requerer rituximab. Mas, enfim, como que funciona? Depois eu vejo quem é. Como que funciona, gente? Rituximab para PTI, pelo SUS ou pelo plano, tá? O rituximab, ele está... Primeiro eu vou falar do SUS. Ele está na lista do SUS para artrite reumatoide e algumas outras doenças. Então, ele não está... Olha, alguém falou que o filho tem miastenia. Meu filho tem miastenia grave.
Ó, Milena, depois me segue lá. Não sei se você já me conhecia, se você já me segue. Depois me conta aqui nos comentários que eu fiquei curiosa. Mas voltando no rituximab. Ele não está na lista do SUS, ele não está no rol da ANS para PTI, nem para miastenia, nem para neuromielite, mas ele é utilizado para várias doenças, como eu disse aqui, miastenia, neuromielite, PTI, mas lá só prevê que ele é para artrite reumatoide e outras coisas. Então, nessas situações, é considerado o uso off-label. O que significa off-label? Quando o medicamento consta na bula que ele é para uma doença, mas na prática ele é utilizado também para outras doenças. Off-label significa exatamente fora da bula, tá? Então, assim, já existem entendimentos médicos pacificados que o uso off-label ele é completamente legal. Porque, digamos que a indústria farmacêutica não consegue acompanhar a evolução da medicina no sentido de fazer todos os estudos científicos, né? Então, gente, é possível sim conseguir rituximab pelo SUS e se você tem plano, é possível conseguir pelo plano. Isso eu falo com muita convicção, porque aqui no escritório... Toda semana, mulher. Eu fico vendo seus... Eu falo, gente, ela não perde um rituximab. Graças a Deus, a gente nunca perdeu nenhuma ação de rituximab. Você falou tudo agora. Não, é 100% de êxito de rituximab. Nossa Senhora. Graças a Deus, tanto para miastenia quanto neuromielite, quanto outras doenças que aparecem que precisam de rituximab. Assim, a gente tem uma expertise muito grande nas ações de rituximab, graças a Deus. Mas por quê? A gente já sabe quais são todos os requisitos, né? Tudo que as pessoas precisam fazer. Primeiro ponto, isso tanto para o SUS quanto para o plano, tá, gente? Ter um relatório médico muito bem elaborado. Como eu já mencionei para vocês aqui, seja em fase do SUS, seja em fase do plano. Comprovar nesse relatório médico, primeiro, a história clínica, falando sobre a PTI, falando sobre os sintomas que você tem, falando todos os medicamentos que você já tomou, porque é muito importante demonstrar que você já fez uso de outras medicações, porém essas medicações não surtiram o efeito terapêutico esperado, por isso que essa médico ou médico está prescrevendo rituximab e falar, prescreva rituximab em caráter de urgência, de forma contínua e por prazo indeterminado. Por quê? Porque para conseguir o que vocês conhecem como liminar, a gente precisa demonstrar que é urgente o uso da medicação, tá? Além disso, ela vai trazer a ausência da medicação. Quais são os prejuízos? A pessoa vai sangrar até morrer. Não sei se é o caso, estou só dando um exemplo. Não, dá para dar isso de exemplo. Pois é, então. Pois é, estou só dando esse exemplo. E assim, quando vai falar dos prejuízos, eu falo com os meus clientes, peçam para os médicos colocar as piores coisas que podem acontecer. Para a gente poder, claro que tudo dentro da verdade, né? Mas para a gente poder demonstrar para o juiz ali quais são as consequências e os riscos da pessoa ficar sem a medicação. Em contrapartida, quais são os benefícios da pessoa usar a medicação. Então, assim, em resumo, um relatório médico muito bem elaborado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marília. O rituximab, no caso de PTI, ele é realizado uma infusão única ou é a cada 6 meses, conforme acontece em outras doenças? No caso da PTI, são 4 infusões, uma por semana, 3 ciclos. Então, é um ciclo, aí é um mês, para 7 meses, 8 meses, faz de novo. Para mais 6, 7 meses, faz de novo. Mas não necessariamente você faça 3 ciclos completos, né? Aliás, muitos pacientes entram em remissão depois de 4 infusões. Então, que maravilha, ótimo. Mas, e pode acontecer de precisar de mais de 3 ciclos? Nunca vi. Tá. Nunca vi. Eu acho não, entendi. Nesse caso, eu acho que os médicos vão para outro tratamento. Tentar algum tratamento de leucemia, né? Vincristina. Entendi. Outro tipo de quimioterapia, alguma coisa assim. Tá. Não, eu pergunto por quê. Em outras doenças, eu vejo que o rituximab ele é usado a cada 6 meses, de forma por tempo indeterminado, sabe? Então, no relatório do PTI, a gente faria um ajuste, né? Colocaria ali o tempo de uso específico. Porque nas outras doenças, que é usada a cada 6 meses, eu peço para os médicos colocar tempo indeterminado, porque é muito mais fácil a gente chegar para o juiz e justificar, olha, excelência, não precisa mais da medicação, a pessoa já está bem, do que, fez aqui, por exemplo, 3 ciclos e precisa de mais um, aí tem que justificar para liberar mais, entendeu? Então, mas assim, se no caso de PTI já tem meio que um tempo definido... Eles falam 3 ciclos de 4, mas é uma coisa que... É o que eu te falei, tem gente que no primeiro ciclo entra em remissão, tem gente que com 3 ciclos não entra. Não sei se tem o 4 ciclo, mas porque também o rituximab depende de como você tá na PTI. Porque assim, eles eram o sistema imunológico, né? Ele acaba, mas eles eram assim, na formação do sistema imunológico, eles eram
zera tudo. E a gente, com PTI, se a gente tá com baço, a gente é um paciente. Se a gente tá sem baço, se já perdeu o baço, é outro paciente. A gente sem baço tem o risco de ter uma doença mais, não grave, mas sem o baço a gente tem o risco da infecção bacteriana virar sepse em questão de Entendi, horas. Então, entendi. assim, É porque o ficar baço sem produz os sistema linfócitos B, né? imunológico, sem Uhum, baço, é uhum. complicado, entendeu? Então, por Sim, isso que acho que sim. os médicos não fazem mais do que 3 ciclos, por Não, exemplo. entendi. Não, é até bom para eu entender como que tem que ser o relatório para PTI. Talvez nele não precisa ser por tempo indeterminado, mas ela vai especificar ali a quantidade de Mas pelo ciclos, tudo menos direitinho. 2 anos, com Sim, sim. certeza. Sim, pois é, exatamente. Então, assim, com esse relatório médico muito bem elaborado, você vai fazer o requerimento junto ao plano ou junto ao SUS, porque por mais que a gente saiba que eles não fornecem, a gente precisa de ter essa negativa. A gente precisa demonstrar que a gente tentou resolver na via administrativa, mas não Eu vou conseguiu. te Por isso que a gente está falar indo um para a negócio via que você falou judicial. agora de negativa, lembrei de uma coisa. Tem Aham, muito paciente que chega aqui e fala assim: tentei o Eltrombopag, que é outro medicamento que aí já tem bula, tudo certinho, e é do SUS, né? O uhum, Eltrombopag. E aí, o pessoal que tem plano, tentei o Eltrombopag pelo plano, porque a gente sabe que medicamento de alto custo às vezes falta muito. Então, se uhum. você tem plano, tenta pelo plano, é melhor. E o plano negou. Aí eu sempre pergunto, eles deram a negativa ou negaram no telefone? Negaram no telefone. Aí eu falo, então você vai escrever um e-mail para o plano pedindo uma negativa por escrito. E aí você vai escrever no e-mail, e aí eu tenho um parágrafozinho que eu copio e colei, Aham, que eu fiz, que eu falei, você vai escrever no e-mail que você exige que a negativa seja por escrito e que, sim. de acordo com a nova lei do rol, não sei o quê, eu ponho tudo lá. Aí eu falo, você vai mandar esse e-mail, aí você me fala, depois da negativa você vem falar comigo. Aí, saiu! Aham, que Depois você legal, veio e legal. aparece o remédio, entendeu? Que Óbvio, porque eles legal. não querem dar Eu negativa. vou ter que mudar de lugar aqui, vocês não Ah, reparam não, tá. mas é porque a bateria do meu celular tá acabando, Não, então eu vou ter que tranquilo. pegar o carregador, Tranquilo. tá? Mas aí Tranquilo. vocês vão me acompanhando pela casa. Tranquilo. É, mas aí então, e esse medicamento que você falou, ele é de uso hospitalar ou ele é de uso Domiciliar. domiciliar? Pois é, Depende. muitas vezes talvez o plano nega, porque medicamento de uso domiciliar tem uma polêmica muito grande. Se é obrigação do plano ou não cobrir, sabe? Mas enquanto está cobrindo, ótimo, né? Vai tentando, que está dando certo, tá bom. E você já tá fera aí, realmente o plano ele tem, vou tentar colocar para carregar aqui. O plano realmente tem que fornecer a medicação, desculpa, tem que fornecer a negativa por escrito. Então, quando eu falo para os pacientes, quando vocês ameaçarem, você vai ver como vai aparecer, porque eles não querem dar essa negativa. E aí acontece que dá certo, né? Uhum, Eles uhum. mandam e aí aparece o remédio. Magicamente libera. Ótimo. Você já tá fera aí para poder instruir os Não, pacientes. é porque E eu aí, aprendi isso com outros pacientes de outras doenças aham, e me explicaram e falaram isso. E porque não pode assim, ligar e falar foi negado. Isso não sim, existe, né? sim. E E comigo assim, aconteceu geralmente agora, eles eu tô falam por usando agora. telefone, É, geralmente eles falam por telefone que eles não querem produzir provas contra eles, exato. né? Então, né? E aí eu já deixo uma dica: se falou por telefone, anote o protocolo, tá? Sempre E anote o pede a cópia da protocolo. ligação, né? Exatamente, exatamente. Mas aí, com o relatório médico muito bem elaborado, com essa negativa administrativa, a pessoa vai ter que judicializar, né? Vai ter que procurar aí um advogado Doutora especializado, Betânia. ou então, obrigada. Ou se a pessoa não tiver condições de contratar um advogado especializado, procurar a defensoria pública. Mas hoje em dia, nós, advogados especializados, pelo menos no meu caso, né? Igual você mesmo disse no início, que você vê que eu sou apaixonada pelo que eu faço, então a gente costuma muito pensar no paciente, sempre fazer de uma forma que o paciente consiga ali ficar com a gente, sabe? Que o importante é garantir a saúde. A gente sabe que é muito mais que um trabalho, a gente sabe a importância disso na vida das pessoas. Defensoria pública é boa? É boa. A questão é o tempo, né? Assim, geralmente as coisas lá demoram um pouco mais a sair por causa do volume de demandas que eles têm para poder dar conta de todo mundo. Não tem como dar uma atenção tão especializada quanto o escritório particular, mas é uma alternativa também para as pessoas, né? Mas que fique bem claro, seja rituximab, seja outras medicações, é possível sim conseguir, seja pelo SUS ou pelo plano. Ainda mais assim, a gente vai juntar artigos científicos demonstrando a eficácia da medicação. Já existem várias jurisprudências, né, que são decisões em outros processos falando sobre
esse direito, que é possível, mesmo sendo de uso off-label, desde que tenha um relatório médico muito bem elaborado. A gente Mas tem é muito vários importante. artigos de Pois PTI, é. tem vários artigos Ótimo. referenciados. Bom De saber que quando eu Harvard, precisar, eu me manda aí os né? artigos, né? Muito bons e fazendo comparação, artigos que comparam o uso do rituximab antes de medicamento, depois de Uhum, medicamento, antes de uhum, baço, depois do baço. uhum. Então, assim, a gente tem bastante coisa, e é o que eu falo. E tem, além de ter artigos falando de como é o tratamento, a gente tem artigos também provando a eficácia. A gente tem Sim, artigos com 300, 400 pacientes provando a eficácia. perfeito, Então, perfeito. é claro, As chances a de nosso conseguir na sonho via. é essa atualização de bula, né? Sim. É. Mas assim, se for atualizar a bula para constar todas as doenças do rituximab, vai ser difícil, Vai ser né? difícil, né? É, Linfoma de é porque eu. Hodgkin, linfoma não Hodgkin, tem várias, né? Sim, Tem várias. sim, já tem várias. Tem várias. O rituximab ele é usado para várias doenças, né? Mas que fique bem claro, é possível sim conseguir o rituximab aí, seja pelo SUS, seja pelo plano. Como você mesmo disse, né? Você vê lá sempre Não, que a gente consegue você é aqui. a rainha do rituximab. Eu falo para todo mundo. Quem vem me pedir, eu sempre indico você, que eu falo. Ah, Se a doutora obrigada. Betânia não conseguiu, ninguém consegue. Obrigada. Realmente, rituximab é o medicamento, porque assim, a gente trabalha com vários medicamentos, mas o mais recorrente no nosso escritório, sem dúvida, é o rituximab. Sem dúvida. Gente, a hora da live tá acabando. Não. Mas vai ficar uma promessa aqui que a gente vai fazer outra live. Aí eu vou fazer uma live no canal da doutora Betânia. Ótimo, perfeito, Vamos perfeito. Já vamos deixar essa marcar. Eu promessa. faço terça dos raros, né? Eu É, tenho feito as terças dos eu tô raros, então adorando, já. gente. A Ah, que terça dos bom. raros. Às vezes eu entro com o meu perfil pessoal mesmo. A terça dos raros é sensacional. Ah, que bom que você está gostando. E a partir de semana que vem eu vou começar a fazer terça dos raros com convidados. Então toda semana vai ter um convidado, já fica aí o convite. Eu vou fazer minha agenda depois de outubro, eu já entro em contato com você para a gente poder Com marcar, certeza. tá? E aí, só mais um direito que eu queria falar Ah, sim, aqui, tá. que eu entendo que é muito interessante para as pessoas com PTI, é a questão que eu vi que você já ter colocado lá para mim sobre alguma questão previdenciária, tá? Sim. Então, assim, gente, se a pessoa está trabalhando, contribui com o INSS, tem ali qualidade de segurado, e aí teve PTI e não está conseguindo trabalhar, essa pessoa pode requerer, se ela tiver incapacitada de trabalhar por mais de 15 dias, pode requerer o auxílio, benefício previdenciário por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, tá? Que vocês conhecem como auxílio doença, mudou o nome, mas auxílio Mas doença é é mais fácil. importante É, dizer, né, doutora Betânia? Para quem trabalha, gente. isso. Criança não tem Criança não auxílio doença. tem Porque direito. eles Criança não perguntam tem. muito para mim. Eu falo, mas seu É, filho não trabalha, não tem isso. INSS. Porque, assim, gente, eles precisam entender que no INSS é tipo uma poupança que você contribui. Você tem que ter contribuído por pelo menos um ano para poder ter direito. Criança não trabalha, então criança não tem direito a benefício. O único benefício para criança, quando é criança com deficiência, é o BPC-LOAS, mas aí tem que avaliar também os critérios de renda da família para ver se encaixa, tá? Então, só é mais esse direito que eu queria deixar aqui Então para eu vou vocês, Marília, só uma porque, pergunta rapidinho, mas aqui claro, isso vai acabar. Mas é um direito que me perguntam muito. Cuidadora, a mãe que para de trabalhar para cuidar de um filho com PTI, ela consegue algum direito judicialmente? Não. infelizmente não. Inclusive, uma mãe veio me fazer uma pergunta hoje em relação a outra doença sobre uma pensão para mãe. Alguma coisa Infelizmente, assim. assim, existem projetos de lei para mães atípicas, para Sim, mães de pessoas com deficiência e doenças raras, mas ainda não existe nada concreto em relação a isso, tá? O que pode acontecer, por exemplo, tem uma mãe que é servidora pública, a gente pode tentar uma redução de carga horária para ela, porque tem que cuidar da criança. Mas, assim, um benefício específico, infelizmente, ainda não não, tem. Eu acho que deveria ter sim, porque as mães param elas as vidas, param né, para a cuidar dos vida, filhos. gente. Para a Sim, vida. Não, é sim, importante essa exatamente. pergunta porque as pessoas confundem muito os direitos de adultos com de criança. E Sim, realmente, quando é criança, é o BPC Loas, mas também sim, tem aquele critério de renda baixíssimo, né? exatamente. Eu sei que é De até um quarto flexível, do né? salário mínimo. Mas é meio flexível, né? Porque aquele um quarto. É flexível até meio salário mínimo, desde que fique comprovado que a criança faz uso de medicação, por exemplo, que foi requerida pelo SUS, mas foi negado, e a família precisa pagar essa Ah, medicação. tá. Então, digamos que esse valor que é flexibilizado é destinado para o tratamento da criança, entendeu? Aí precisa comprovar que fez requerimento, que foi negado, que a família está custeando o tratamento. É flexível, mas é difícil flexibilizar, digamos assim, sabe? Não, é importante você Né? falar isso, porque às vezes eu tenho na minha família, né? A minha irmã, ela tem um dos meus sobrinhos tem autismo, mas não é o autismo diagnóstico fechado. Tem vários. Uhum.
tá em investigação, né? Mas é Uhum. um. E aí eu falei pra ela, falei, você tem vários direitos. Se for autismo mesmo, tem vários direitos. O menino, né? Sim, sim, De acesso, de tratamento, sim, de multiterapias e tal. Então eu sim, sei como é que é difícil isso, porque a mãe para a vida para cuidar de uma criança com uma doença sim, rara. E sim. aí, A sua irmã infelizmente, tem plano. vai mudar a lei, a gente vai Sim, conseguir vai, aprovar. com o tempo vai. Sua irmã tem plano de saúde? Não, não O tem. seu sobrinho não tem, Não. não? Ah, então tá. Mas então é uma conversa para um É, outro momento. sim. Gente, eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui até agora. Eu queria te agradecer muito, doutora Betânia, amei. Eu vou estar sempre nas suas lives assistindo, porque eu adoro. Gente, sigam a doutora Betânia. Compartilhe, curte, faz tudo, porque o conteúdo dela é muito incrível. E vocês precisam ter esse acesso. Eu acho que falta um pouco.